Ela é nutricionista esportiva, trabalha com fitoterapia e está pós-graduando em ortomolecular. Hoje eu estou entrevistando a doutora Carol. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer ter você aqui. A gente vai falar um Prazer pouco de um assunto, né, que está muito na moda. Então eu vou perguntar algo que toda paciente pergunta quando chega no seu consultório. Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Sim, essa é a pergunta básica e clássica que um paciente chega para mim no consultório perguntando, né? A primeira dica importante para uma pessoa que quer começar e não sabe por onde é trocar, né, a farinha branca pela farinha integral. Isso é muito importante. As pessoas acham que pelo valor calórico ser basicamente a mesma coisa, não dão tanta importância para a qualidade, né? E na verdade, o mais importante não está na quantidade que a pessoa está comendo, está na qualidade. Isso então, daí faz toda a diferença, sim, né? Farinha branca. E quais são os males, assim, da farinha branca? Porque talvez a pessoa fale, mas eu como um pão só por dia. Isso vai fazer diferença na minha dieta? Sim, tem pacientes que falam, não, doutora, eu só vou comer meio pão francês e ainda vou tirar o miolo, né? E assim, não é a quantidade. É lógico que é muito melhor do que se for comer o pão inteiro. Mas é a qualidade da farinha, é a velocidade de absorção que a gente tem numa farinha branca e numa farinha integral, num pão branco e num pão integral, num arroz branco e num arroz integral. É a velocidade de absorção, é o que acontece dentro do nosso organismo, né? Essa é a primeira dica que eu dou. E então, a diferença do integral para a farinha branca é no depósito dela no nosso corpo, posso dizer assim? Ou assim, por exemplo, a farinha branca mais gordura. Sim, o integral exatamente. tem mais fibras, isso faz diferença também, certo? Isso. Vamos pegar o exemplo do arroz integral, né? O que o arroz integral tem que o arroz branco não tem? Tem uma casquinha em volta dele, né? Aquela casquinha é a fibra que vai diminuir a velocidade de absorção daquele alimento. Consequentemente, a gente não vai ter um depósito de gordura tão acentuado que a gente tem quando a gente come um arroz branco. Essa é a diferença. E o que é importante também, por exemplo, tem muitas coisas integrais, né, no supermercado, mas qual é o pão, vamos dizer, o pão integral? Você vai lá, você vai ter pão integral com castanha, com granola, com várias coisas. Qual é o pão integral ideal? É aí que entram as pegadinhas da indústria alimentícia, né, que eu costumo dizer. Existem muitos pães integrais que são vendidos como integrais e que, na verdade, eles são feitos com a maior parte com farinha branca, né? Então, a dica que eu posso dar é olhar sempre em ingredientes. Pegou o pão, olha no rótulo, ingredientes. O primeiro ingrediente que tem que estar escrito é farinha de trigo integral, né? Porque o primeiro ingrediente significa que é o que está em maior quantidade no alimento. Se não estiver escrito em primeiro lugar a farinha de trigo integral, então já desconfia que ele não é feito à base de farinha de trigo integral. E isso faz diferença mesmo. Uma outra coisa também, né, quando existe a necessidade de emagrecer, tem aquela dieta da minha amiga, eu vou fazer o que minha amiga fez, ela foi numa médica boa. O que você me diz sobre isso, de copiar a dieta ou até mesmo a famosa dieta da proteína, né? São duas coisas que realmente tem, você vê na conversa, sempre está presente. Não, a minha amiga fez isso, então o que você pode me dizer sobre isso? Isso acontece muito, né? Eu prescrevo um plano alimentar para uma paciente, essa paciente empresta para uma amiga o mesmo plano alimentar que empresta para outra amiga, e aí, na verdade, funciona em uma, mas não funciona em outra, porque a gente tem que respeitar o quê? A individualidade, a bioquímica de cada um, né? Cada um tem um fator de atividade física, cada um tem uma altura e um peso diferente, isso tudo influencia no cálculo dietético de cada um. E isso daí também até pode criar frustração, né? Sim, a pessoa falar, não, desisto, não quero mais, não deu certo pra mim, vou continuar comendo o que eu como mesmo. Isso daí realmente é essa frustração que desestimula as pessoas, né? A ter uma alimentação saudável. O ideal é procurar a ajuda de um profissional, para o profissional poder calcular o seu plano alimentar e saber exatamente o que o seu organismo precisa. E a questão de evitar o extremo. Você que está assistindo aí nosso quadro, cuidado com os extremos, né? Porque isso realmente não vai fazer bem para a saúde, com certeza, e também vai te desestimular. Agora, outra pergunta, né? Que quando se fala de emagrecer, eu posso comer qualquer fruta? Posso comer frutas à vontade? Como que
qual é o peso da fruta, né? A importância. O que eu tenho a falar sobre as frutas é o seguinte, como você falou dos extremos, a gente também tem que achar o equilíbrio nisso. As pessoas confundem o que é saudável e o que não engorda. Não é porque é saudável que pode se comer à vontade, né? Então, as frutas são saudáveis? Sim, e muito. Tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes. Tem que estar presente diariamente na nossa vida. Porém, não é porque é saudável que não vai engordar. Toda fruta tem frutose, né? Que é o açúcar natural das frutas. Então, cada um tem uma quantidade ideal. Cada indivíduo, né, tem uma quantidade de frutas recomendada. A importância de realmente, como você falou, consultar um especialista nessa área. Exatamente. E também aprender, né, sobre cada fruta. Procurar até mesmo investigar, né? Procurar saber, não só... dizem que é bom, né? É importante de você estar pesquisando sobre o assunto, né? E legumes, porque tem essa diferença, como no pão, farinha branca, da farinha integral, tem essa diferença também? Sim, dentro dos legumes a gente também tem uma variedade de índices glicêmicos, né? Existem legumes e verduras com índice glicêmico baixinho e verduras e legumes com índice glicêmico alto. Nas frutas também existe isso, né? A velocidade de absorção. Tem frutas que a gente absorve rápido, frutas que a gente absorve devagar. Então tem frutas que ajudam no emagrecimento, outras nem tanto. Doutora Carol, e as barrinhas de cereais? O que você me diz sobre as barrinhas de cereais? As barrinhas de cereais também tiveram aquela moda na indústria alimentícia, né? Só que a gente tem que ter cuidado. A mesma dica que eu falei de olhar no pão integral lá em ingredientes, tem que ter cuidado na barrinha também. Tem que pegar esse costume de pegar o produto e olhar sempre o rótulo, olhar em ingredientes. A maioria das barrinhas de cereal ou tem chocolate, ou tem mel, ou então tem xarope de milho, ou então tem açúcar, né? Todo aquele melzinho que faz a liga nos ingredientes, tem que ter cuidado com aquilo, porque aquilo pode, né, gerar dentro da gente um aumento da glicose na corrente sanguínea. Então a gente tem que preferir sempre um produto natural do que um industrializado, né? Essa é uma dica muito importante. Comer uma banana do que uma barrinha de banana, ou então uma castanha do Pará do que uma barrinha de castanha do Pará. Doutora Carol, fala pra mim, me dá a dica daquele chá que auxilia no emagrecimento. Eu gosto muito de prescrever chás para os meus pacientes, né? E eu tenho um resultado muito legal com os pacientes que conseguem introduzir isso no plano alimentar. Depende de cada caso. Existem chás que eu passo que são diuréticos, chás que eu passo que são termogênicos, e a receita que eu vou dar aqui é de um termogênico, porque acaba acelerando o metabolismo, contribuindo também para o emagrecimento. Eu utilizo uma colher de sopa do chá verde, uma colher de sopa da flor seca de hibisco, canela em pau para 1 litro de água. Isso tudo encontra facilmente no supermercado ou tem que ir assim no hortifruti? Como que é? Em casa de produtos naturais, onde vendem ervas, oleaginosas, fica mais fácil de se achar. Muito mais fácil de se achar, né? E esse chá, você pode... Como que ele entra na nossa alimentação? É pela manhã? Como é que funciona? Qual a melhor forma de usar e tomar o chá? Sim, a pessoa... Primeiro eu vou ensinar o modo de preparo, né? A pessoa coloca esse 1 litro de chá para ferver. Quando começar a ferver, desliga o fogo, coloca os ingredientes e deixa lá tampadinho por 4 minutos. Depois coa e aí vai utilizar ao longo do dia. Eu costumo orientar até as 18 horas, porque por acelerar o metabolismo pode influenciar um pouquinho no sono. Então divide esse litro de chá ao longo do dia até as 18 horas. E é melhor tomar gelado, quente? Tanto faz, pode ser gelado ou quente, pode utilizar o adoçante, não tem problema. E o adoçante, doutora Carol, qual que eu uso? Então, eu costumo indicar como adoçante o sucralose, né? Que é um adoçante natural, não é feito em laboratório. E evitar o aspartame. E falando de adoçante, eu quero aproveitar também de perguntar sobre os malefícios do sal, do açúcar. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos, representando o sal, o caldo de carne, e representando o açúcar, o refrigerante, que são 2 coisas que estão presentes praticamente em toda a casa, em todo lar e em todos os alimentos. Sim, as pessoas normalmente sabem, né, que os vilões da alimentação são o sal
e o açúcar. Só que as pessoas esquecem de observar que eles podem estar escondidos por trás de alguns alimentos. Por exemplo, você linkou o caldo de carne como um alimento com muito sal, com muito sódio, mas na verdade o caldo de carne também tem muito açúcar, né? E você também linkou o refrigerante com um alimento por ser um alimento com muito açúcar. E na verdade ele também tem uma quantidade muito elevada de sódio, né? Então assim, existem vários alimentos que as pessoas não sabem e que por trás também tem uma quantidade muito elevada tanto de glicose quanto de sódio. Por exemplo, balas, também a pessoa come, sente o sabor o quê? Doce, mas também tem muito sódio, né? Suco de caixinha tem uma quantidade muito elevada de açúcar, também tem que ter cuidado. Muita gente troca o refrigerante por um suco de caixinha achando que está fazendo uma troca muito boa, mas na verdade tem também uma quantidade de açúcar muito elevada. Né? Melhor mesmo são os naturais, né? Isso, preferir uma fruta, preferir um suco natural do que um suco industrializado. Mas aí alguém que está assistindo pode pensar e dizer assim, mas é difícil você evitar esse tipo de alimento, porque o mais prático, o mais fácil de se encontrar é um refrigerante. E então o que a gente faz nesse sentido? Uma pessoa que está querendo fazer realmente uma reeducação alimentar, que quer ter uma vida mais saudável, quais são algumas opções que ela tem nessa questão da substituição? O ideal é a gente achar o equilíbrio, né? A gente volta lá para o iniciozinho da nossa conversa falando sobre equilíbrio. É você saber o que pode ser rotina para a sua vida e o que tem que ser de vez em quando. Entendi. Você não precisa tirar para sempre um suco de caixinha da sua vida, mas não pode fazer parte da sua rotina se você busca o emagrecimento. Então, o ideal é sempre achar o equilíbrio. Para bebidas, um chá, uma limonada e a água, fundamental, né? A água, não troque a água nunca por nenhuma outra bebida. Ela é sempre a melhor opção. Doutora Carol, uma pergunta, falando de alimentação, me fala sobre iogurte. Os iogurtes eu também costumo prescrever diariamente para as minhas pacientes. É lógico que cada caso é um caso e eu avalio sempre o individual, mas normalmente eu prescrevo iogurtes sim, tá? Os iogurtes normalmente têm probióticos que ajudam na flora intestinal, recuperando toda aquela flora que ajuda no funcionamento ideal do intestino. Então eu acho interessante e também é prático. É um alimento interessante para se ter na bolsa, para comer na colação, que é a refeição que a gente faz entre o de jejum e o almoço, ou então no lanchinho da tarde, junto com uma castanha ou amêndoas, que são as oleaginosas. Mas ele não substitui uma refeição. O iogurte pode substituir uma refeição? Ele não vai substituir uma refeição maior, como um almoço, um jantar, mas ele pode ser sim uma refeição de um lanchinho da tarde ou uma colação, né? Exatamente, junto com alguns outros alimentos, como oleaginosas, frutas, fibras, farinhas, sementes. E qual a melhor opção do iogurte, o integral ou o zero? A melhor opção é o zero, que tem menos gordura do que o integral, né? Quando a gente pensa na palavra integral, na verdade, no caso do iogurte, não é melhor que nem o pão integral. Porque o que é a palavra integral? A palavra integral significa íntegro, né? Completo. Então, no caso do iogurte ou do leite, o leite e o iogurte integral são aqueles completos, com o teor de gordura que eles já vêm em si, né? Então, é sempre melhor optar pelo desnatado ou pelo zero. Bom, nosso bate-papo está incrível, muitas informações importantíssimas que realmente fazem toda a diferença no nosso cardápio diário, na nossa alimentação. E eu quero te encorajar, né, a você começar a respeitar, né, o rótulo, ler. É muito importante você saber o que você está comendo, né? E ler lá, procurar saber se os ingredientes na alimentação que você está comprando realmente fazem bem para a tua saúde. Doutora Carol, adorei nosso bate-papo. Deixa aí os seus contatos. Sim, vou deixar o meu Facebook, que é Carol França, o meu Instagram, que é Carol Franca A, com mais um A no final. Lá eu também dou várias dicas de nutrição. E o meu blog, que é carolfrançanutrifit.blogspot.com.br. Muito bom, gente. E eu quero terminar falando o meu texto Mulher Virtuosa. Quem achará? O seu valor vale mais do que joias preciosas. Deus te abençoe e até a nossa próxima dica.